um assunto que eu acho que não deve ficar de fora, Sim. Nenhuma campanha eleitoral, e também não deve ficar de fora das presidenciais, que é o facto de nós, o desporto ter um enquadramento constitucional em Portugal, o que implica uma política desportiva capaz de desenvolver o desporto nacional e de fazer com que esse direito seja garantido, sabendo nós que os políticos gostam mais de aproveitar as vitórias quando elas existem e colar-se a elas. E, portanto, eu acho que seria interessante abordarmos um pouco esta temática, quer dizer, como é que o Estado deve encarar o fenómeno desportivo e apoiá-lo. Eu acho que o desporto sofre, por um lado, de estar transformado numa indústria, sobretudo na questão do futebol, não é? E que de alguma maneira cria a ideia de que o desporto está em todo lado, não estando. Nós estamos sempre a falar mais de lutas de poder e questões políticas associadas ao futebol, e até muito afastados do lado do desporto em si, não é? Estas questões de eleições em clubes, as questões de mercado, as questões dos negócios, parece que se está a falar de desporto, mas está sempre a falar de um outro tema ao lado, não é? E as questões desportivas muitas vezes acabam por ficar de fora. Aquilo que nós vemos os presidentes da República tradicionalmente a fazer é associarem-se ao desporto no momento da vitória. E, portanto, é no fundo só captar os heróis do desporto e não propriamente os praticantes do desporto. E essa é uma questão que eu creio que tem que mudar em termos de imagem, para que depois a realidade do dia-a-dia das pessoas também possa mudar. O desporto sofre, por um lado, muito com o facto de haver uma fragmentação da sociedade, porque o que era uma prática desportiva que estava muito ligada às associações e à vida em comunidade foi-se perdendo, não é? A ideia de que tínhamos um conjunto de voluntários muito grande ligados às associações que propiciavam prática desportiva aos jovens e às jovens nos bairros, nas aldeias, nas vilas, perdeu-se. Passámos a ter um desporto que é mais um serviço que é prestado, em parte ainda por associações, mas também com um tecido empresarial ligado à prática desportiva cada vez maior. E eu receio que isso esteja a excluir muita gente da prática desportiva, que depois não é compensada pela escola. A ideia do desporto escolar na prática seria, em primeiro lugar, propiciar essa prática desportiva, depois até eventualmente conseguir, a partir dessa prática, encaminhar alguns jovens com potencial para diferentes desportos, mas sente-se que também aí estamos a falhar, não é? Porque há uma passagem muito grande do talento empurrada para o futebol, porque é o desporto que dá uma perspectiva de sucesso económico também às famílias. Aqui não nem é o 1%, é muito menos do 1% os que chegam a essa situação. E se calhar retirando espaço de afirmação para outras modalidades e até para esse potencial que existe nos jovens para praticar outras modalidades que acabam por, normalmente durante 4 anos, como se costuma dizer, estão ausentes dos nossos olhares, e depois de 4 em 4 anos, nos Jogos Olímpicos, percebemos que há trajetos, que há percursos de gente que se dedicou e que consegue, para além da prática desportiva, ter também uma carreira dual, não é? Uma carreira profissional ou de estudo que está associada, e eu creio que a valorização desses casos e o potenciar de mais casos desses é fundamental para que o direito constitucional ao desporto seja cumprido. O desporto, apesar de tudo isso, é um fenómeno cultural. Sim. De massas. Sim. E com grandes potencialidades relativamente à socialização das pessoas. Sei o que é que pensas disso. A situação que também se foi perdendo, não é? Porque nós percebemos que a indústria que está bastante atrás do futebol, a financiarização do mundo do futebol, mas continua a ser algo que fascina as multidões, mobiliza as pessoas. E eu digo o futebol porque é o que é mais visível, mas reparamos, por exemplo, também uma volta a Portugal em bicicleta, que também é um grande fenómeno desportivo de massas, os Jogos Olímpicos, que é visto à escala planetária e seguido pelo mundo inteiro. O desporto também
pode unir as pessoas e servir também de ponte para outras causas, não é? Sem dúvida nenhuma, porque para já vemos isso no futebol de forma mais evidente, naqueles que são os grandes eventos desse futebol indústria, mas por outro lado também, e há se calhar uma questão curiosa nesta análise, neste caso, que é perceber que para lá dos 4 ou 5 grandes clubes portugueses em termos de acompanhamento, depois temos que ir às vezes à Liga 3 ou ao Campeonato de Portugal ou até algumas equipas na Distrital que têm 5, 6 mil pessoas no estádio. Ou seja, há aqui uma barreira de muitas equipas que desportivamente têm sucesso, mas que o fazem devido a fundos de investimento ou devido a empresários que criam sociedades desportivas que vão quebrando um bocadinho esses laços com a comunidade. E depois vamos encontrar nessas divisões mais abaixo as expressões ainda desse futebol como um momento de associação à comunidade e um momento de expressão cultural. Isso está completamente fora, por exemplo, dos fundamentos para participar ou na Liga 3 ou na Liga Portuguesa. Ninguém coloca aqui um elemento de obrigação de ligação à comunidade ou de participação da população das cidades ou das vilas nas equipas ou nos jogos. Isso está de fora. Tens regras para o estádio, tens regras para os jogadores, tens regras para as garantias bancárias, mas não tens aqui um ponto de atração para a população local onde as equipas estão inseridas. E isso é um problema. Quando vemos que nós temos alguns exemplos em Portugal, mas vemos pela Europa fora muitos grupos de adeptos, mesmo grupos organizados de adeptos, que cá temos sempre aquela ideia de os ver como marginais ao próprio acontecimento desportivo, mas vês pela Europa fora muitos grupos de adeptos que se associaram a lutas muito justas, quer junto de populações locais, quer nas questões do antirracismo, quer na participação política e no incremento de alguma participação política e pensamento político sobre temas da sociedade, nas questões ligadas à guerra e na defesa da Palestina. Também temos visto vários grupos de adeptos ligados a isso. Celtic, não é? Exatamente. Ou seja, há aqui uma riqueza que vai muito para além do desporto, que é termos um elemento que reúne pessoas, que reúne comunidade e que faz com que essa comunidade participe em temas que lhes tocam. Aqui não interessa só a questão do ganhar ou perder, do resultado, se a bola entrou ou não entrou, mas interessa estar em convívio, estar juntos e criar alguma coisa de palpável que possa representar esse grupo de pessoas. E eu creio que é uma dimensão que o desporto está obrigado a ter, não é? Aqui nem devia ser só uma ansiedade, está obrigado a ter para que possa ser o fenómeno de massas que sempre foi. Sim, nós tivemos o grande exemplo histórico que foi a Académica de 69, não é? Sim. Como no Brasil, o Corinthians, que foi importantíssimo na luta pela democracia contra a ditadura militar. Exatamente. É bom que esse espírito possa estar presente. Por exemplo, no caso da Alemanha nota-se muito quase como um combate político entre grupos de adeptos, de clubes que têm grupos de adeptos mais próximos da extrema-direita, outros mais próximos da esquerda, muitos com estas preocupações sociais, e percebe-se essa dinâmica muito viva de ir ao futebol não é só ir ver a equipa, é também marcar uma posição em relação àquilo a que se acredita. E o desporto serve para isso, obviamente. Luís, muito obrigado. Obrigado.